Então vamos orar, então. Senhor Jesus, Pai querido, Deus eterno, Pai, obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade, Pai, de poder estar trazendo, ministrando uma aula, Pai, ó Deus. Senhor, eu oro para que seja o Teu Espírito Santo trazendo palavras que são reveladas conforme nós vamos de acordo com cada versículo, que o Senhor ministre aos corações, que o Senhor ministre ao meu coração, que não seja eu, mas seja o Seu Espírito Santo fazendo todo o trabalho, Pai, através de mim. Pai, eu oro para aqueles que não se achegaram, aqueles que vão se achegar ainda, e que esse ensino possa alcançar vidas, mudar, transformar, restaurar, levar a maturidade espiritual, aqueles que vão assistir online também. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar, começando só para fazer uma retrospectiva aqui bem rápida, né? Romanos é uma carta à Igreja de Roma que foi reconhecida pelo amor que eles tinham em Cristo, né? Estava sendo falada, e Paulo escreve uma carta preso, né? preso, ele escreveu uma carta para a igreja, ensinando a igreja como ele escreveu, né, outras cartas, e essa é uma carta que nós estamos nos debruçando, nos deleitando, que tem nos ensinado muito. Começando do versículo 18, né, o capítulo 8, ele fala sobre a revelação da ira de Deus, né, para o mundo por causa do pecado. Também vai falar muito, nós vamos entrar num ponto crucial agora, do sofrimento do crente, isso tudo englobando o pecado que entrou no mundo, mas também da glória de Cristo, da fé, né, daquilo que nós esperamos, da promessa de Deus, né, do reino dele, se implantando na terra, né, e nós fazendo morada junto com ele, né, que será isso glorioso. Então, o capítulo 8, ele vai falar um pouco disso, da soberania de Deus também, da presciência. Vamos lá. No versículo 18 começa assim, então. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando que os problemas, as dificuldades, as aflições que nós passamos agora como cristão não se compararão com aquilo que nos aguarda, né? Existe uma promessa para a igreja, uma promessa para mim, uma promessa para você, de que Jesus voltará e nós iremos reinar com ele em um reino milenar. Nesse reino é um reino de justiça, é um reino sem iniquidade, é um reino sem dor, é um reino no qual o pecado não irá habitar. E essa é a nossa maior promessa, essa é a nossa espera, e as aflições dessa temporária vida não se comparam com aquilo que está prometido para mim e para você. Então, nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, fixar os nossos olhos naquilo que ele prometeu para nós. Nós vivemos, como Paulo diz, né? O viver é Cristo, o morrer é lucro, porque nós sabemos para onde nós estamos indo, sabemos que há uma promessa sobre nós, sobre a igreja. Versículo 19, ele diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que Paulo está querendo falar aqui, né, todos nós somos adotados, filiados de Deus por causa de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, nós o aceitamos, nós somos filhos de Deus por causa dessa filiação que vem de Cristo, que é em nós agora. Porém, Deus ainda vai manifestar essa filiação, né, no reino dele, né? Nós faremos parte dessa glória de Deus e nós teremos completa união com Deus, com Cristo, e isso vai ser uma manifestação de nós, filhos de Deus, morando com o Pai. Versículo 20
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quando o Paulo fala aqui, ele fala sobre o pecado que entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, nós ficamos sujeitos aos problemas do mundo, ficamos sujeitos às consequências da carne. Hoje, o homem, nós vivemos em um corpo carnal, no qual nós lutamos diariamente com a carne, ficamos sujeitos à vaidade da carne, à vaidade dos desejos da carne, né? Nós deixamos de ser seres espirituais, continuamos sendo, mas não naquele âmbito, naquela esfera que éramos, e a Bíblia fala que agora, né, nós teríamos dores de partos, né, sofreríamos, suaríamos para poder conseguir as coisas, e as consequências de todo o mundo caído, né, o mundo caído nós vemos hoje, guerras, lutas, mortes, né, as depravações da carne, né? Isso tudo é consequência do pecado que foi instalado, né, no mundo hoje que nós vivemos, né? Mesmo nós estando, né, em Cristo agora, nós ainda vamos enfrentar, né, as consequências do pecado até que o nosso verdadeira morada se achegue em Cristo, né? Com Cristo. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, mais uma vez aqui, Paulo fala, né, sobre as consequências do pecado. Nós não teremos, né, uma vida fácil. Nós não teremos... eu falei com hoje meu colega de trabalho, né? Eu passei essa noite, eu acordei no meio da noite, estava com muita dor no ombro, machuquei o ombro já tem um tempo trabalhando, e essa madrugada latejava ao ponto de eu acordar, né? E eu tenho uma fratura na perna também, começou a latejar tudo, eu falei, Deus, que isso, né? Tô me acabando. E o Espírito Santo falou ao meu coração, né? Quem disse que seria fácil, né? No mundo vocês vão ter aflição, no mundo vocês vão enfrentar problemas, dificuldades, tribulações, mas tenha bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, o crente, o cristão, ele vai passar por problemas, ele vai passar por dificuldades. E a Bíblia fala que as dificuldades geram em nós perseverança, geram em nós uma fé aprovada, geram em nós um caráter aprovado. Então, nós iremos passar essa teologia pregada em muitas igrejas, pregada em alguns pregadores, que venha para o evangelho que você vai receber a sua bênção, venha para o evangelho que você vai ficar, vai ser curado, venha para o evangelho que você vai ter isso, receber aquilo. Isso é uma teologia que não ensina o povo de Deus a realidade do evangelho. O evangelho, nós vemos o exemplo de Cristo. Cristo padeceu, morreu numa cruz por causa do reino de Deus que ele carregava, por causa da palavra que ele carregava, por causa do caráter dele santo. Então, nós não vamos deixar de passar por problemas, tribulações, trials, né? Tentações. Não pense que entrar para esse evangelho, não pense que fazer parte agora do reino de Cristo, do reino de Deus, vai te ausentar das dificuldades do mundo. Não, não é a realidade. Tá? Então, mas Deus, ele irá vir para restaurar, tirar toda a humanidade sujeita do pecado, né? Então aí ele vai vir instalar o reino dele. Por enquanto nós estamos aqui sendo mãos e pés dele, o Espírito Santo foi liberado para a igreja, né? Nós vivemos uma era do Espírito, a era da graça, e ele está trabalhando, né? Ao mesmo tempo,
né, em nós, através de nós, com a sua mão poderosa, né? No versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então aqui o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito, né, que temos as primícias do Espírito, no qual eu acabei de falar um pouco sobre isso, né, o Espírito foi liberado sobre nós temos o Espírito Santo hoje intercedendo por nós, o Espírito Santo trabalhando em nós, né, a Bíblia fala lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito, né, que é em nós hoje, amor, paz, bondade, longanimidade, controle próprio. Então, o fruto do Espírito trabalhando em nós, o Espírito intercedendo por nós, né? A Bíblia fala que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo transcreve para nós, né? Ele intercede por nós, né? Então, esse Espírito também está trabalhando em nós, trabalhando por nós, com Deus, né? E quando ele fala que esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, ele fala sobre o reino esperado de Deus que está por vir, né? Nós teremos a redenção desse corpo cativo, a cativa carne, né? Esse corpo cativo à doença, um corpo cativo à morte, né? Um corpo cativo né, a querer fazer os desejos da carne, nós teremos um corpo glorificado, né? Nós já não teremos mais um corpo como esse, como temos hoje. Então, Deus vai vir nos libertar de tudo isso, né? Desse plano terrestre, né? Que nós vivemos hoje. No 24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque aqui alguém vê como o esperará. Então, Hebreus fala, né? Nós estávamos falando um pouco disso hoje, até no trabalho, é o mover do espírito mesmo, né? Esperança, né? A fé é o firme fundamento daquilo que nós acreditamos, a certeza daquilo que não vemos, né? Então, a fé deve ser pautada não naquilo que vemos, nós não vivemos né, vivemos por fé. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele dá uma repreensão para nós, né? Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Né? O crente, nós vivemos por fé. Né? A Bíblia fala que a salvação é pela fé. O evangelho que nós vivemos de Cristo, nós não vimos Cristo ser crucificado. Então, nós temos essa esperança, vivemos essa esperança pela fé. E é nessa fé que nós pautamos a nossa esperança, de que ele virá, de que ele voltará, de que ele reinará. Nós reinaremos junto com ele, vamos fazer parte desse reino. Então, o crente baseia a sua vida pela fé, não pelo que vê. Não é a situação que está acontecendo agora, não é a situação econômica do país agora, não é a situação da sua família, sua agora, mas é pela fé daquilo que Deus pode fazer, da fé daquilo que Deus faz, da fé daquilo que nós esperamos. Senão nós deixamos de exercer a fé, né? Mas, no 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Nós somos chamados a esperar com paciência, com como que é a palavra? Com alegria no coração, sabendo que, né, nossa fé, a Bíblia fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos num Deus vivo. Então a nossa confiança é depositada nesse Deus vivo. Por isso que nós esperamos com a certeza de que
Nossa fé, nossa confiança não está em coisas, não está em pessoas, mas num Deus vivo. Isso que traz a nossa alegria, isso que traz a confiança do nosso coração, né? No 27, diz assim: opa! E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, Deus, ele conhece o coração. Deus, ele sabe a sua, a minha necessidade. Sabe qual é a intenção do Espírito. Porque o Espírito vem dele, né? Ele tem a essência do Espírito. A essência do o Espírito de Deus vive em mim, vive em você. Então, ele conhece o som dos nossos corações, sabe os nossos corações. Nós, cristãos, nós, crentes, devemos diariamente, de volta em volta, pedir para que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Nós devemos regularmente sondar os nossos corações, né? Para sabermos qual é a intenção desse nosso coração, qual é a intenção do que nós estamos fazendo as coisas, né? Veio aqui na minha cabeça Pedro, um discípulo de Cristo, andou com Cristo. Cristo perguntou para ele 3 vezes, né? Tu me amas? Te amo, Senhor. Tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes de todas as coisas, né? Então, assim, por que que Cristo perguntou para ele? Cristo estava levando Pedro a uma análise do seu amor para com ele. Então, nós também temos que nos analisar o nosso coração, pedir para que o Espírito Santo traga ao nosso entendimento as nossas intenções, para que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, né? E ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede por mim e por você, né? Cristo intercede por mim e por você. Está à direita, a Bíblia fala que ele está à direita de Deus Pai, né? Intercedendo por nós. No 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, né? Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Os problemas que você passou, a perda do seu familiar, as dificuldades que você passou, né? A difamação, a calúnia, né? Os altos e baixos, tudo vai contribuir para o propósito de Deus em nossas vidas. Uma vez que eu e você entregamos nossas vidas a Cristo, entregamos o controle a Cristo para das nossas vidas, tudo contribui para o nosso bem. Até as coisas ruins que tentaram contra nós, que nós passamos, vai contribuir para a glória e honra de Deus. Então, isso dá um entendimento que nós devemos estar em paz, sabendo que Deus é aquele que controla as nossas vidas, né? Que nós entregamos o controle para Ele, tudo vai contribuir para o nosso bem. Não é o seu erro, não é aquilo que o pecado que você cometeu que vai te parar, que vai te distanciar de Deus, né? Nós, crentes, nos arrependemos, mudamos. A Bíblia fala que se nós confessarmos e deixarmos, nós recebemos perdão de Deus. Então, e no final tudo vai contribuir. Porque os que dantes conheceu também os predestinou. Deixa eu marcar aqui. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está falando da presciência de Deus, né? Deus, ele já conhecia antes o trabalho de Cristo na cruz. Ele já predestinou esse trabalho. Deus já sabia que eu e você não conseguiríamos completar
a lei, não conseguiríamos por si só. Então ele já tinha na sua presciência tudo preparado, o trabalho da obra da cruz, da redenção, né? Para nós, para a igreja, ele já tinha a sua igreja, a igreja de Cristo em mente, mesmo antes da fundação dos tempos. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Cristo é o nosso primogênito. E os que predestinou, a este também chamou, e os que chamou, a este também justificou, e os que justificou, a este também o glorificou. Aqui ele fala da igreja, fala do povo de Deus, aqueles que ele chamou um povo, chamou a igreja, justificou, né? Glorificou. Então nós fomos chamados por Cristo. Deus nos chamou para uma grande obra. Você foi chamado para uma grande obra. Você foi chamado para representar Cristo, o reino dele, aonde você estiver. Você faz parte da realeza. Somos agora parte de um reino. Isso é lindo, gostoso de entender isso, que nós não somos qualquer coisa. O inimigo tenta falar que nós somos pouca coisa, o inimigo tenta jogar dados, setas, né? Tentando nos rebaixar, tentando nos lembrar né, das coisas erradas, falar para nós que, olha, você não presta, olha, você é aquilo, você fez isso. Mas Deus olha para nós e fala, você é príncipe, princesa, faz parte de um reino que eu estou projetando, que eu estou trabalhando. Então, que nós possamos nos sentir agraciados pelo favor dele, merecido, dessa graça que nos alcançou, nos trouxe para esse reino. Nossos olhos fomos abertos. Antes éramos cegos, hoje nós podemos ver a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Nós fomos libertos por causa da verdade. No 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Olha o amor desse Deus que entregou esse filho por mim e por você. Ele nos amou ainda quando éramos pecador. Um pai que ama os seus filhos. Muitos de nós conhecem Deus de maneira poderosa, o Deus poderoso, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que faz coisas grandiosas, aquele Deus que nós tememos. Mas eu quero te encorajar a conhecer Deus como Deus Pai, a conhecer Deus como um Deus que ama o filho, a filha, a se achegar aos pés de Jesus e falar: estou aqui, Pai querido, seu filho, sua filhinha chegou. É tão gostoso se derramar na presença do Pai. Quando Marta e Maria, quando Jesus foi, né, na casa de Marta e Maria, né? Marta estava tão ocupada aos afazeres, as correrias do dia a dia, as preocupações. Isso me traz à memória o nosso dia a dia de hoje, né? Tantas coisas, tantas distrações. Se naquela época, né, Marta estava assim, hoje nossa geração é a Marta nós somos a Marta dessa geração. De tantas distrações, WhatsApp, streams, Netflix, HBO, Prime, vídeos, novelas e tantas coisas. E Maria escolheu a boa parte. A Bíblia fala que Maria foi se deleitar aos pés do Senhor para conhecer mais de Jesus. Então você escolheu a boa parte, está aqui hoje. Eu quero te encorajar a conhecer esse Deus como Pai, não somente como Deus soberano, poderoso, mas como papai querido, como se derrama na presença dele, chega na presença do Pai. Tem dias que nós vamos batalhar, nós vamos chegar em oração batalhando, mas tem dia que nós vamos chegar em oração falando: Pai querido, tô aqui, seu filhinho nos derramando, sua filhinha nos derramando. E ele vem e nos abraça, e te abraça. Fala: eu tô tomando conta de tudo. Eu sou seu pai querido. Então eu quero te encorajar a conhecer Deus
não somente como um soberano, mas como pai que ama a criação, que ama o filho e a filha. No 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O apóstolo Paulo deixa bem claro que ninguém pode nos acusar. O acusador das nossas almas, o inimigo das nossas almas, tenta nos acusar. A Bíblia fala que ele anda como um leão ao nosso derredor, tentando tragar aquele, né, que dá brecha. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos as Escrituras falando que ninguém pode nos acusar, porque nós fomos lavados, nós fomos justificados por Cristo, reconciliados com Deus através de Cristo. Quando Deus olha para nós agora, para mim e para você, ele vê nós lavados pelo sangue de Cristo. Somos lavados pelo sangue de Cristo. Então, o inimigo das nossas almas, as palavras que ele tenta, as coisas que ele tenta desanimar, as circunstâncias do dia a dia, talvez o problema que você está passando, né? O filho que você quer trazer para o evangelho, aquela dificuldade com o marido, aquela dificuldade com a esposa, né? E o inimigo tenta desanimar, tenta falar coisas. Olha, eu quero te encorajar, sabendo que o seu Deus está trabalhando por você. O inimigo não pode nada contra a sua vida, te desencorajar, te desmotivar, te acusar daquilo que você fez no passado, porque agora você está em Cristo e Ele te justifica e Ele te lava de todo pecado. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem que pode te condenar? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia fala isso. Então Paulo trazendo aqui a nossa certeza da nossa salvação, a certeza de que nós estamos em um caminho de retidão a Cristo, que nós estamos em um caminho de que não há nada que pode nos tirar, nos separar desse amor, desse reino. Nada que pode nos acusar, nos condenar. No 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então, o apóstolo Paulo traz aqui que nada, a tribulação não para você, a tribulação não para a igreja cresce na tribulação. As, as, os escândalos que estão acontecendo e vão acontecer não para o crente verdadeiro, porque o crente que é verdadeiro, ele não deposita sua fé em homens, ele deposita fé em Cristo. As angústias do dia a dia não para você, não para o crente, não para a igreja. A perseguição não para a igreja. A perseguição pode até dar medo a princípio, mas a perseguição mostra onde verdadeiramente em quem nós cremos. A fome não para a igreja, a fome não te para, né? A falta, as necessidades, né? Ou a nudez, ele colocou aqui, que é o caso aqui, as necessidades, ou o perigo, ou a espada. Nada pode parar um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. A igreja verdadeira, né? A Bíblia fala que existe o trigo e o joio. Essas coisas que nós acabamos de ler aqui somente separa quem é o trigo e quem é o joio. Então, o crente verdadeiro, ele não o amor dele por Cristo e estar em Cristo não está dependente de coisas, economia, problemas, nada separa o amor do crente verdadeiro para com Cristo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Aqui Paulo está mencionando sobre essa questão de ainda estarmos em um mundo pecador, um mundo
com consequências do pecado, né? Um mundo no qual nós passamos por problemas, né? Estamos a nossa carne indo à morte, né? Envelhecendo, as doenças, as guerras. Então, Paulo aqui menciona essa questão de consequência do pecado no mundo que ainda vivemos. No 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora, porque Cristo te amou, porque Cristo se entregou numa cruz por mim e por você. É chegado um momento, é chegado uma hora de nós resplandecermos esse entendimento de que Cristo nos amou, que nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo. É chegado um momento que eu e você, nós como igreja, precisamos simplesmente falar desse Cristo, desse amor, desse Cristo que salva, desse Cristo que ama, desse Cristo que transforma, desse Cristo que salva o pecador, sabe? Eu creio que Deus vai levantar muita gente por esse tempo. Eu creio que Deus vai levantar muita gente nessa geração para falar de Cristo, para falar desse amor, para falar dessa pessoa que ressuscitou, se entregou numa cruz por amor, por esse amor. Esse é o plano da salvação. Plano lindo, sabe? Eu fico constrangido com esse Jesus. 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aqui está falando que nada pode separar o amor nosso, o amor de Cristo para conosco. Nada, nada. Nem anjos, nem principados, não existe demônio que pode separar isso, não existe potestade. Então que nós possamos hoje estar findado nesse amor que é inseparável de nós. Que a certeza desse amor, que a certeza desse Deus que nos ama, que a certeza desse Deus que é soberano, né? E planejou a igreja, nos chamou para fazer parte desse reino, nos salvou, possa estar em nosso coração diariamente, né? Que os dados do inimigo, que as setas, que as acusações que o inimigo tenta, que os problemas do dia a dia, que as tribulações, né, que nós teremos. Paulo deixa bem claro aqui nisso que nós lemos hoje. O crente vai passar por tribulações. Cristo passou, nós também passaremos. Como Cristo morreu, nós agora também morremos, só que nós morremos para o mundo e ressuscitamos nova criatura e aguardamos agora um reinado de Cristo, no qual nós não seremos mais cativos de um corpo que adoece, de um corpo que morre, de um corpo que tenta se dedicar às coisas da carne. A carne traz a morte, mas o espírito é vida. Então, que eu e você possamos fazer como Maria, como eu falei hoje, nos deleitar em Cristo, em oração, em busca da palavra dele, em busca de entendimento, crescimento, maturidade espiritual, e que a certeza dessa salvação seja no seu coração, que ele tem guardado e todas as coisas vão cooperar para o seu bem.
porque agora você está em Cristo. E assim eu quero encerrar, quero agradecer, né? E quero pedir para o meu pai está aqui, quero pedir para ele fazer uma oração para nós. Nós começamos mais cedo, estamos mudando o horário, e assim que eu tiver a oportunidade, também vou trazer meu pai para trazer uma palavra. Pode estar conseguindo falar aí, eu vou colocar o senhor para orar para nós e trazer um finalzinho. Sim, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Paz, Senhor. Pai, Senhor, eu só não consigo abrir a câmera porque a bateria tá baixa, mas eu vou estar orando para vocês. O senhor quer falar Eu alguma peguei coisa? no final. Oi? O senhor quer falar alguma coisa ou quer só fechar em oração? Fica à vontade. Não, eu peço oração. Tá bom. Eu estava trabalhando até agora na correria, né? Mas eu creio que Deus está abençoando grandemente. Que eu costumo dizer assim, se a palavra não mudar nós, nada adianta. Então, e a maior profecia é a palavra de Deus, né? E as demais coisas Deus vai acrescentando. Mas nós temos que viver a palavra e andar nela, né? Isso. Porque Jesus falou, sem ele nada podeis fazer. Então, o livro de Romanos é um livro tipo prática vivencial para os nossos dias também. Paulo escreveu para Roma, né? Direcionado a Roma, né? Aos romanos. Mas esse capítulo é um capítulo que vai falar é o capítulo 8, né? Vocês estão? Ou 9? Capítulo 8, eu estava finalizando o final. Então, que... o 8 ele tem duas traduções de texto, Romanos 8 e 1. Na linguagem contemporânea vai falar assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e para o texto, que é a contemporânea. Mas na tradução mais fiel ao texto, que é João Ferreira de Almeida, a corrigida, fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne significa lá em Gálatas capítulo 20, e versículo 19 em diante vai dizer o fruto da carne e o fruto do Espírito. Então nós temos que dar o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito não há lei, o fruto da carne e condenação. Então nós lutando contra nós mesmos. Paulo diz que eu quero fazer, eu não consigo, mas que eu não quero, ele acaba fazendo. Então a luta é entre você e você dentro de você. Por isso que eu falo, Deus ele deixou o livre-arbítrio para nós. E nós temos que almejar o que é o céu e morar no céu. O apóstolo Paulo fala como um corredor que vai... Parou o seu áudio. Começou a falar do apóstolo Paulo, parou o áudio. Nós temos desejo no céu. Por quê? Porque nós somos seres espirituais em corpo material. Então quer dizer que nós éramos de lá e voltamos para cá. Fizemos uma missão, terminamos a carreira, guardando a fé, aí voltaremos para lá. Então a Bíblia fala assim, aquele que permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então nós temos que ir até o fim da jornada, né, com Cristo. Então vamos orar, que Deus venha abençoar cada um que está ouvindo, que Deus continua plantando a sementinha que vocês ouviram nessa noite, eu peguei, né, quase o final, mas que é uma semente que ela vai dar fruto, e fruto tipo vivencial, vai pegar para os seus dias, né, você vai guardar, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós não andamos pela vista, mas por fé, né, pela fé. Vou estar no monte daqui a pouco orando também, eu vou orar por vocês no monte. Então vamos orar, maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jeová, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, a qual a tua palavra, Senhor, foi lançada na boa terra, Senhor, enche os corações, ó Pai, da tua palavra, guarda, Senhor, cada coração essa semente, que é a preciosa semente, que é a qual o salmista diz, andando e chorando, sem dúvida voltará com seus molhos. E nós, nessa noite, nós pedimos a cada um que ouviu a tua palavra, Senhor, em forma de estudo, que venha, Senhor, ser um tipo vivencial na vida de cada um, ó Pai.
Abençoa eles, Senhor. Guarda eles, abre os entendimentos, abre o coração deles, abre o psique dele, abre para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Mas vai renovando, vai enchendo da tua unção, vai enchendo da tua graça, vai derramando a unção do teu Espírito Santo, a porção dobrada, o azeite. Batiza, Jesus, nessas almas, batiza com o Espírito Santo e com fogo, ó Pai. Nós sabemos que tu é que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vai renovando, renova na área sentimental, na área espiritual, na financeira, na saúde. Dá graça, Senhor, por mais uma semana. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado. Senhor, guarda cada um. Dê um final de semana abençoado, ó Pai, um culto domingo abençoado, para a honra e a glória do teu nome. Eu peço em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um.